Presidente eleito Jair Bolsonaro toma posse amanhã em Brasília. Um forte esquema de segurança foi montado na esplanada dos ministérios. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, deve participar de toda a solenidade, que deve durar 45 minutos. Procuradora-Geral da República envia ao Supremo pareceres contra dispositivos da reforma trabalhista. Corregedor Nacional de Justiça edita recomendações para impedir nepotismo nos tribunais. E a partir de hoje, as decisões do Supremo Tribunal Federal que marcaram 2018. Na primeira reportagem da retrospectiva, os direitos garantidos ao cidadão. Respeito, igualdade e dignidade. Foi o que o Supremo Tribunal Federal quis garantir aos transexuais a partir da decisão de março deste ano. Olá, boa tarde para você. O presidente eleito Jair Bolsonaro toma posse amanhã em Brasília. Um forte esquema de segurança foi montado para a solenidade que começa às 2h45 da tarde. A repórter Fernanda Porto tem os detalhes desse esquema preparado para amanhã. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como você disse, a previsão é que as solenidades comecem a partir de 2h45 da tarde. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, juntamente com a esposa, deverá encontrar o vice, Hamilton Mourão, juntamente com a esposa, na Catedral Metropolitana de Brasília. Depois disso, eles seguem para o Congresso Nacional, onde serão recepcionados pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e pelos presidentes da Câmara e do Senado. Depois disso, o grupo deve seguir para o plenário da Câmara dos Deputados, onde acontece a solenidade de abertura. O evento está previsto para durar 45 minutos. Às 4h30 da tarde, o novo presidente da República, Jair Bolsonaro, deve fazer seu primeiro pronunciamento. No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer irá passar a faixa presidencial, simbolizando a transmissão definitiva do cargo. Érica. Obrigada, Fernanda. E amanhã, 1º de janeiro, dia da posse, não haverá plantão judicial no Supremo Tribunal Federal. Até o próximo domingo, dia 6 de janeiro, os pedidos urgentes serão analisados pelo presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli. O protocolo de petições e processos deverá ser realizado por meio exclusivamente eletrônico. Dos dias 7 a 31 de janeiro, o atendimento ao público no Supremo será de 1 às 6 da tarde. Os prazos processuais também estão suspensos até 31 de janeiro. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal diversos pareceres se manifestando pela inconstitucionalidade de dispositivos da chamada reforma trabalhista, que alterou as leis do trabalho. O primeiro ponto analisado pela Procuradora-Geral trata do afastamento de gestantes ou mulheres que estejam amamentando de atividades insalubres. Para Raquel Dodge, a exposição à insalubridade no ambiente de trabalho não é recomendável em circunstâncias normais e deve ser repelida mais ainda quando se está diante da vida humana em formação e desenvolvimento. Outro ponto é o estabelecimento dos limites máximos a serem observados pelos juízes na hora de determinar o valor da indenização por danos causados na relação de trabalho. A Procuradora-Geral defende que estabelecer limites para indenizações por danos morais em questões trabalhistas impede que a Justiça garanta a proteção integral aos trabalhadores. Não são raros os casos em que operadoras de plano de saúde se recusam a cobrir tratamentos médicos. O paciente acaba ficando na mão na hora em que mais precisa. Aí o jeito é buscar o judiciário. Você vai ver agora como os ministros do Superior Tribunal de Justiça têm julgado essas ações envolvendo pacientes e empresas. Durante 5 anos, Fernanda e a família usaram o plano de saúde sem problemas. Mas quando a filha dela, de 14 anos, recém-diagnosticada com câncer, precisou de um exame no valor de R$ 8.700, o plano negou a cobertura. E o pior, cancelou o contrato. A justificativa era um cancelamento do plano de saúde com a administradora e a administradora jogava a culpa para o plano de saúde falando que estava sendo cancelado por alto custo. Essa era a única resposta que eu tinha. Se não são raras as recusas do plano de saúde a tratamentos e exames tradicionais, a situação do beneficiário se complica ainda mais quando o procedimento de que precisa é o chamado off-label.
O termo off-label define o uso de medicamentos em situações diferentes das previstas na bula. Remédio de adulto em criança, mastigar um comprimido em vez de engolir, ou até mesmo tomá-lo para combater outra doença. Tudo isso é off-label. Mas esse termo só pode ser usado em relação a medicamentos já registrados na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Receitar um remédio sem a chancela da Anvisa caracteriza tratamento experimental. Nesse caso, o plano de saúde não é obrigado a custeá-lo. Essa diferença entre experimental e off-label embasou duas decisões recentes do STJ em favor de beneficiários de planos de saúde. Dois casos parecidos em que a operadora se negou a custear a compra de medicamentos sob o argumento de que os tratamentos eram experimentais. Os ministros entenderam que não. Os tratamentos eram off-label e, portanto, as despesas deveriam ser pagas pela operadora. A Anvisa ela acompanha o que a legislação está dizendo. Então, ela entende que o termo off-label quer dizer fora da bula, mas pode ser prescrito, desde que não seja medicamento experimental ou não seja reconhecido pelos organismos, né, que recomendam aquele medicamento e desde que ele tenha reconhecimento na Anvisa para ser comercializado no país. As decisões do STJ têm respaldo no artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde, que elenca todos os procedimentos que não precisam ser custeados pela operadora. Inseminação artificial, tratamento de rejuvenescimento ou emagrecimento, entre outros. O experimental é o primeiro da lista. O off-label não é citado. Se não é citado, deve sim ser custeado pelo plano de saúde. Um dos dois casos sobre esse assunto que chegaram ao STJ foi julgado na terceira turma. Ao negar provimento a um recurso especial da AMIL, o colegiado manteve a obrigação de que a operadora fornecesse o medicamento T-modal, destinado a tratamento de câncer. Segundo a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. A operadora de plano de saúde foi condenada a pagar R$ 2.500 por danos morais. A ministra destacou que a atitude da operadora, além de não ter fundamento na lei, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, situação prevista no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. A outra decisão do STJ é da quarta turma. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que há uma confusão entre os conceitos de uso off-label e tratamento experimental. Segundo ele, a lei que regula os planos de saúde deve ser interpretada em harmonia com o artigo 7 da Lei 12.842 de 2013, que estabelece entre as competências do Conselho Federal de Medicina e não da Agência Nacional de Saúde Suplementar a edição de normas para definir o caráter experimental de procedimentos em medicina, autorizando ou vedando a prática pelos médicos. Por entenderem que o uso de medicamento off-label não corresponde a uso incomum e não trazia risco à saúde da paciente, os ministros confirmaram a decisão das instâncias ordinárias e negaram provimento ao recurso especial da operadora do plano de saúde. A legislação que atende todo o funcionamento da relação consumidor-plano de saúde, ela é bastante concentrada e bastante clara. Então a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem as resoluções da Anvisa e a gente tem a própria legislação típica que trata dessa relação consumidor e plano de saúde, porque a legislação ela é bastante clara e atende de uma forma bem ampla. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, editou 2 recomendações que tratam da inclusão de parentes na elaboração da lista tríplice, na composição de tribunais de justiça, tribunais regionais federais, regionais do trabalho e eleitorais. As recomendações determinam que os tribunais se abstenham de incluir advogados ou integrantes do Ministério Público que sejam cônjuges, companheiros ou parentes, até o 3º grau de membros dos respectivos tribunais. A vedação ao nepotismo decorre dos princípios contidos no artigo 37 da Constituição. E no próximo bloco, o valor do produto pode ser diferenciado para pagamento em cartão ou dinheiro. Com certeza você já ouviu de algum lojista que, se optar por pagar em dinheiro, tem direito a um desconto. Depois
no Natal é comum a expectativa pela temporada de promoções. Quem já está se preparando para aproveitar as ofertas deve ficar atento na hora de pagar a conta. O preço diferenciado para compras em dinheiro e cartão é permitido, desde que o consumidor esteja muito bem informado sobre essa diferença. Na hora de fechar a compra de algum produto, você prefere pagar no dinheiro ou no cartão? Eu estou preferindo pagar à vista. Eu prefiro pagar no cartão. Por quê? Porque dá uma facilidade maior pra gente, um tempo a mais pra gente pensar, né? O dinheiro é melhor, porque você tem desconto, né? Eu acho muito bem melhor. A vantagem é que você consegue fazer algumas economias para serem pagas à vista e consegue um desconto maior sendo à vista, né? Paga no cartão de crédito. Com certeza você já ouviu de algum lojista que, se optar por pagar em dinheiro, tem direito a um desconto. Essa prática é muito comum no comércio. Desde o ano passado foi aprovada uma lei que autoriza essa diferença de preços. Mas atenção, tudo tem que ficar muito claro para o consumidor. E na prática, será que essas regras estão sendo respeitadas? Levamos a doutora Débora para dar uma olhadinha em anúncios de algumas lojas. Olha o que encontramos. Ali ele já vai poder avaliar, né, que o desconto que ele vai ter no caso do pagamento à vista, e se ele optar pela opção de parcelar, inclusive ele consegue identificar quanto de juros que ele vai pagar por mês, a taxa dos juros. Foi só andar mais um pouco e... Preços e condições especiais. Então, assim, ele está induzindo o cliente a entrar na loja, a ter que procurar um vendedor para poder perguntar, né, quais são essas condições especiais, qual o preço, porque aí é o momento que o lojista, através dos seus vendedores, vai tentar convencer aquele cliente de comprar. Então, nesse caso aqui, também está em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Não é apenas as poucas informações que incomodam os consumidores. Tem empresário que cobra a mais, porque o cliente escolhe pagar com cartão. Eu tenho moto, quando eu vou trocar óleo, é tanto. Aí acrescento R$1,50. Quer dizer, eu já pago aquele valor. E eu acredito que nem é esse o valor, cobra mais, porque R$10 você paga, vamos dizer, no litro de óleo. Se for 3%, vai dar o quê? Vai dar menos de que R$1. Correto não é. Correto não é, porque eu acho que, como ele é empresário, ele tem que arcar com os custos. Tudo tem que estar muito claro desde o momento que o cliente resolve consumir o produto ou o serviço, tem que estar muito bem claro. Então, aí sim já se configura uma prática abusiva, né, do comerciante, do lojista. Que nem eu te falei, é previsto que ele dê o desconto quando o pagamento é em dinheiro. Agora, cobrar uma taxa quando o pagamento é em cartão, aí já é abusivo, aí já não pode. Assim como, por exemplo, muitas vezes eles exigem um pagamento de um valor mínimo para passar o cartão, ou uma parcela mínima para poder dividir, isso também não pode. Isso também é considerado uma prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Diante desses casos, é importante tentar conversar e resolver essas questões na hora da compra. Caso contrário, se não houver acordo, procure órgãos como o PROCON e denuncie práticas abusivas que vão contra o Código de Defesa do Consumidor. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou parecer ao Supremo afirmando que o Judiciário não pode determinar medidas como apreensão de passaporte ou de carteira de motorista para garantir o pagamento de multa de quem foi condenado por dívida. Para a Procuradora, essas medidas representam restrição a liberdades individuais e, por isso, violam a Constituição. O parecer da PGR responde à ação do Partido dos Trabalhadores contra dispositivos do Código de Processo Civil. Além da apreensão do passaporte e da carteira de habilitação, o novo código também proíbe devedores condenados a participar de concursos públicos e licitações. Você sabia que o voto não é obrigatório só aqui no Brasil? Países da Europa, Ásia, Oceania, África e também do continente americano têm em seu sistema eleitoral a obrigatoriedade do comparecimento às urnas. A primeira eleição de que se tem notícia no Brasil aconteceu em 1532. Martim Afonso de Souza, donatário da Capitania de São Vicente, onde hoje fica a cidade de São Paulo, organizou a escolha do Conselho Administrativo da vila. Haviam, processos políticos aqui em que ele, como líder, já começou uma
uma fase, né, de se desenvolver a ideia política aqui no território brasileiro desde aquele período, mesmo que se limitasse à elite brasileira naquela época, já tinha um processo, né, já tinha começado um processo de organização. Desde então, outras escolhas chegaram a ser feitas, mas nem todos podiam participar. Nós começamos a ter uma eleição antes do Brasil ser um país independente. Nós chegamos a eleger alguns deputados que iriam representar o Brasil nas cortes de Portugal, no parlamento português. Mas, na verdade, o que nos interessa mais é a partir de 1822, quando o Brasil se torna um Estado nacional. Nós tivemos, a partir daí, eleições periódicas e, como acontecia praticamente em todos os lugares, o voto era muito restrito, ou seja, esse direito de votar não estava estendido ao conjunto da população, mas apenas a uma minoria. O que prevalecia era o critério censitário. O que é que significa isso? O direito de votar e de ser votado estava diretamente vinculado à capacidade financeira do eleitor. O direito de voto nasce na primeira Constituição, a chamada Constituição da Mandioca, promulgada por Pedro I em 1824. Então, para ser eleitor, tinha que ter a renda sob quartas de farinha. Então, esse era o critério usado. Por isso, daí adveio a nominata dessa Constituição de Constituição da Mandioca. Então, é uma Constituição que ela fica perene no Brasil até a Constituição Republicana de fevereiro de 1891. Em 1932, com a criação do primeiro Código Eleitoral, nasce a Justiça Eleitoral, que assume todo o processo eletivo, incluindo a organização das mesas de votação, a apuração dos votos, o reconhecimento e a proclamação dos eleitos e o julgamento de questões que envolvam matéria eleitoral. E é o Código de 32 que traz, em definitivo, a obrigatoriedade de inscrição do eleitor e do voto. Obrigatoriedade reiterada pela Constituição Federal de 1988, para quem tem entre 18 e 70 anos. Voto obrigatório eu acho que é essencial porque se não tivesse ia ter muita gente votando por mais venda de voto do que ainda existe hoje, né? Não ia saber nada do que fazer, iam oferecer qualquer coisa e ia votar. Agora, sendo obrigatório, a pessoa ainda busca algum conhecimento para votar. Eu acho que é o ideal, porque nós, infelizmente, a população em geral, ela não tem a consciência de que o voto é algo necessário para manter a democracia. Então, o voto obrigatório, hoje, nas nossas condições de educação, é o ideal, é o correto. O Brasil é o maior país do mundo a utilizar o voto obrigatório. Também podemos citar países como Argentina, Austrália, Bélgica, México, Suíça, Bolívia, Costa Rica, Equador, Líbano, Grécia, Guatemala, Panamá, Peru, Turquia e Uruguai. O voto obrigatório ele é uma tradição, não só no Brasil, quanto na grande maioria dos países da América Latina. Se o voto fosse facultativo, logicamente, um percentual bem menor de eleitores compareceriam para votar. Nesse sentido, os eleitos teriam uma crise de representatividade, porque se poderia questionar, mas ele foi eleito só com 10%, 12% dos eleitores ou dos habitantes do país, então acabaria se criando uma crise de legitimidade sobre aqueles eleitos. No que diz respeito à democracia brasileira, nós realmente precisamos, né, que o povo participe mais ativamente com a consciência que deve ser necessária, porque o direito de voto, né, o exercício do direito do voto para a democracia brasileira é fundamental, porque ele reflete diretamente essa democracia que é tão defendida pela Constituição Federal Brasileira. E a seguir, a retrospectiva das decisões do Supremo e os direitos garantidos ao cidadão. O STF também reconheceu que o Ministério Público pode entrar na Justiça e pedir medicamentos para pacientes com doenças graves.
2018 foi marcado por grandes julgamentos ocorridos no Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, vamos relembrar os principais temas abordados pelos ministros do STF, decisões que foram tomadas e que afetam a vida de toda a população brasileira. Hoje, na primeira reportagem da nossa retrospectiva 2018, vamos mostrar os direitos garantidos ao cidadão ao longo desse ano. Um deles foi a possibilidade dos transexuais e transgêneros alterarem nome e sexo no registro civil, sem a necessidade de cirurgia ou decisão judicial. Ter no documento, ter um registro civil acima de tudo, nos dá autonomia para poder também combater, né? Dar uma resposta à discriminação. Somos todos iguais, sim, na nossa dignidade, mas temos o direito de ser diferentes em nossa pluralidade, nossa forma de ser. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, pois todos os direitos humanos são universais, são interdependentes, são indivisíveis e são interrelacionados. Respeito, igualdade e dignidade. Foi o que o Supremo Tribunal Federal quis garantir aos transexuais a partir da decisão de março deste ano. Basta apenas ir a um cartório e alterar nome e gênero no registro civil sem a necessidade de cirurgia e laudos médicos. E não foi só esse direito que foi assegurado aqui no plenário do STF. Durante o ano de 2018, a Corte decidiu temas importantes e que afetam a vida de todos. Um desses casos é a obrigatoriedade que os planos de saúde têm de ressarcir o SUS quando o segurado é atendido em hospitais públicos. O STF também reconheceu que o Ministério Público pode entrar na Justiça e pedir medicamentos para pacientes com doenças graves. Na proteção ao meio ambiente, o Supremo concluiu o julgamento do Código Florestal. A maior parte da lei foi considerada constitucional. Os ministros mantiveram a anistia aos agricultores que desmataram, desde que se cadastrem em programas de regularização ambiental. Não se afastou a obrigação dessas pessoas de recomposição ambiental. O que se estabeleceu é a possibilidade de regularização ambiental com uma transação em relação aos demais pontos, não a esse ponto importantíssimo e não transacionado. Nós estamos a decidir, um quadro que não diz respeito à geração atual, mas que se projeta presentes gerações futuras e também se projeta a ponto de envolver de forma decisiva o que denominamos como Mãe Terra. Do meio ambiente para a educação. Ao longo de 2018, o plenário discutiu temas que vão desde o início da vida escolar até intervenções no último nível de ensino, que são as universidades. E olha só, para entrar no ensino fundamental, as crianças precisam ter, no mínimo, 6 anos de idade. Essa idade completa até 31 de março, essa uniformização da política pública instituída, ela visa permitir um percurso escolar contínuo entre os diversos sistemas de ensino. Permite a criança vivenciar cada etapa de acordo com a sua faixa etária. Para aprender, a gente tem a vida inteira. Para ser criança, a gente só tem aquela primeira fase da existência. Essa decisão vale para todos os alunos que frequentam escolas regulares. É sobre não ir à escola e ser ensinado dentro de casa, às vezes até pelos próprios pais, os ministros negaram em setembro essa possibilidade. O atual modelo constitucional de educação não nos permite, portanto, concluir no sentido da possibilidade da educação domiciliar, pelo menos não com a complexidade com que o fenômeno educacional foi apreendido na Carta de 1988. As instituições oficiais de ensino assumem natureza essencial, em colaboração com a sociedade e a família,
para o oferecimento da educação integral, desde uma perspectiva harmônica dos fundamentos que conformam a estrutura do Estado democrático de direito, como a cidadania e o pluralismo. A educação é um dever de todos. E sendo um dever de todos, ela não pode ser vista como um monopólio exclusivo do Estado, mas uma obrigação do Estado. No final de outubro, a livre manifestação de ideias em universidades foi defendida pelos ministros do Supremo. Um pouco antes do segundo turno das eleições, algumas universidades do país foram alvos de operação da polícia autorizada pela Justiça Eleitoral. O episódio foi classificado como afronta à autonomia universitária. Somente esse ambiente prepara as pessoas para reconhecerem na pluralidade o melhor governo, a melhor decisão, a melhor lei e o melhor argumento. Nosso futuro depende do espírito de criação dos homens de pensamento, principalmente dos jovens. E não há criação no mundo do espírito sem liberdade de pensar, de pesquisar, de ensinar. Amanhã, na segunda reportagem da nossa retrospectiva 2018, vamos mostrar os temas voltados ao direito do trabalho julgados pelos ministros do STF. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Eu aproveito para desejar a você que nos acompanha um excelente 2019. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde.